Você de casa, acho que você já ouviu isso, ou alguém também, não é? É comum, ó. De acordo com a SOGESP, Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, cerca de 10 a 20% das mulheres sofrem incômodo persistente na região pélvica. A dor pélvica pode ocorrer em qualquer idade. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa o ginecologista e obstetra, Dr. Alessandro Neves. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Vou sentar aqui para a gente conversar. Vamos lá. Doutor, o que é a dor pélvica? Então, a dor pélvica, a pelve, né, é a região mais baixa do abdômen, né? Então, quando a gente olha nosso abdômen, nossa barriga, aquela região lá embaixo do umbigo, a gente chama de pelve. E toda a dor que se origina nessa região, a gente chama de dor pélvica. Só que a gente precisa lembrar que não só os órgãos ginecológicos estão na pelve, né? Então, a gente tem intestino, tem bexiga, trato urinário, tem osso, tem músculo, ligamento. Então, as causas para uma dor pélvica, elas variam em todos os aspectos, mas sem dúvida nenhuma, as causas ginecológicas são as mais frequentes nas mulheres e responsável aí por um grande número de visitas ao médico ou ginecologista. Então, vamos para as causas. Vamos. Quais são elas, doutor? Olha, vou começar falando talvez da principal, que hoje acomete um número cada vez maior de mulheres, que é a endometriose. Então, a endometriose, como o próprio nome diz, o endométrio é a parte de dentro do útero, a parte interna do útero. E por algum motivo, a causa a gente ainda não sabe exatamente, a medicina não conseguiu descobrir, essas células de dentro do útero aparecem fora do útero. Podem aparecer em qualquer ligamento, no ovário, dentro do abdômen, na parte externa do útero e responsáveis por dor. Então, se a gente lembrar que quando a mulher menstrua, ela já pode normalmente ter uma cólica, gera ali um processo inflamatório. Você imagina quando essa célula está em outro lugar, está no intestino, está na bexiga, está no ovário. Quando chega o período menstrual, aí essa dor ela se manifesta. Então, a endometriose é caracterizada por uma dor de forte intensidade, muitas vezes incapacitante. São mulheres que trabalham, são ativas e têm que ficar em casa, não aguentam ficar em pé, têm que procurar, às vezes, um pronto-socorro para tomar uma medicação na veia. Então, não só tem um impacto médico, mas tem um impacto social bastante importante a endometriose. E essa endometriose pode causar deformidade dos órgãos pélvicos. Então, além da dor, que incomoda demais, essas mulheres podem ter também uma dificuldade para engravidar. Então, a endometriose talvez seja um dos principais causas de dor do ponto de vista ginecológico. Que dor, doutor. As grávidas geralmente têm mais dor pélvica ou não? Elas podem ter um pouco mais de dor e aí é interessante porque geralmente no início da gravidez, principalmente quando é uma mãe de primeira viagem, a primeira gestação, ela não sabe o que esperar. Uma dor da acomodação dos órgãos dentro do abdômen é normal. Então, o útero vai crescendo, vai encostando em outros órgãos, no intestino, na bexiga, principalmente. Então, um pequeno incômodo, uma dor leve pode acontecer e normalmente não significa nada demais. Mas se essa gestante, em qualquer fase da gestação, tiver uma dor mais forte, incômoda, aí sim ela deve procurar o seu médico ou um pronto-socorro, porque aí não é normal. Não é normal. Além da endometriose, da gravidez que pode incomodar, o que mais pode causar? Uma outra causa de dor pélvica são as infecções urinárias, né? Então, como a bexiga está dentro da pelve e a mulher ela é mais suscetível à infecção urinária porque a uretra da mulher é curta, ao contrário da uretra masculina que é bastante longa, então a mulher tem mais infecção urinária que o homem e a grávida tem mais do que a não grávida. Então, muitas vezes, lógico, o sintoma clássico de infecção urinária é o ardor, aquela ardor na hora de fazer xixi, mas pode também dar uma dor no pé da barriga, naquela partezinha embaixo do umbigo, pode ser um sinal de cistite, de infecção urinária baixa. Agora, se essa dor de infecção urinária começar a subir e vier para a parte de trás aqui das costas, pode ser uma complicação da infecção urinária, que é a infecção dos rins. Nós chamamos de pielonefrite, é um quadro mais grave e que normalmente precisa de internação para tomar antibiótico na veia. Ai, que dor, doutor. Então, a gente precisa ficar atento, é o que a gente sempre diz, ao que o nosso corpo, o nosso organismo está tentando nos mostrar. Nós precisamos ficar atentos a esses sinais que o nosso próprio corpo dá. Então, a gente, não tem ninguém melhor que conhece o nosso corpo do que nós mesmos. Nós mesmos, né? Então, a gente precisa estar atento. Doutor, e o intestino? A gente sabe que nós, mulheres, geralmente temos mais constipação. Isso verdade. também pode provocar a dor?
Então, a obstipação crônica, né? Então, tem mulheres que sofrem muito com obstipação, mulheres que têm um hábito intestinal uma vez cada 10 dias, quer dizer, quase 3 vezes ao mês somente, o que não é normal. Isso pode levar a dor, acúmulo de gases, né? Então, uma coisa leva a outra. Outro problema intestinal são as doenças inflamatórias do intestino. Então, são aquelas doenças que têm, como por exemplo a doença de Crohn, que hoje cada vez mais no nosso meio, que é também chamada de cólon irritável ou intestino irritável. Então, são pessoas que precisam de um diagnóstico de um especialista e que não podem comer qualquer coisa, principalmente comidas condimentadas. E aí podem ter um tipo de dor que incomoda bastante, mas é uma dor mais crônica. Uma dor intestinal que todo mundo conhece, ou já ouviu falar alguém que teve, é a dor da apendicite. Sim. Que diferente da dor das doenças crônicas do intestino, é uma dor aguda e que normalmente acontece só uma vez. Então, quando você tem uma dor de apendicite, normalmente é uma dor que pode começar na região do umbigo e ela normalmente migra para a parte direita baixa aqui do abdômen, que é onde está o apêndice, que é um órgão que hoje em dia não tem mais nenhuma função, e que quando ele fica inflamado, ele dá essa dor. Mas é uma dor que vai piorando progressivamente, normalmente tem febre, náuseas e vômitos. E aí não dá para perder tempo, precisa procurar o pronto-socorro, porque só tem um tipo de tratamento, é cirúrgico, precisa fazer a remoção do apêndice. A gente tem umas perguntas Vamos aqui, lá. ó. Aqui a Cássia já falou da endometriose, que foi a primeira que a gente perguntou aqui, então causa dores pélvicas, né, doutor? Pólipos no ovário pode causar dores? Os pólipos no ovário é uma coisa muito rara de acontecer. O que é muito mais frequente é o cisto, né? Quase toda mulher já teve um cisto ovariano. A maioria das vezes esse cisto é pequeno e ele não causa dor. O cisto ovariano só vai causar dor se ele estiver muito grande. Então, e aí a gente já levanta um dado para a gente ficar atento em relação ao câncer de ovário. O câncer de ovário é o câncer ginecológico mais agressivo que existe, mais do que a mama e do que o colo do útero. E ao contrário do que a mama e o colo do útero, não tem nenhum exame de rastreamento. Normalmente, a paciente que tem câncer de ovário, que normalmente é depois dos 50, 60 anos, o primeiro sintoma é a dor. Quando a gente vai investigar, já é um tumor gigantesco. Então, raramente o ovário é causa primordial de dor, só nesses casos mais graves mesmo. E aí, a Alessandra aproveitou e já fez uma outra pergunta que eu achei bem legal. A dor pélvica pode ser muscular? Pode ser muscular. A gente não pode esquecer que todos esses órgãos pélvicos, eles estão lá sendo fixados pelo assoalho pélvico, que é um conjunto de vários músculos que tanto os homens quanto as mulheres têm, e por algum motivo, se esse músculo estiver inflamado, se a gente fez atividade física de forma incorreta ou sem a supervisão, ele pode se inflamar e pode ser causa da dor. Então, é muito importante a gente investigar corretamente a causa de uma dor crônica. Por exemplo, você perguntou de intestino. Uma coisa muito simples, que às vezes a gente esquece, é causa de dor, que são as verminoses. Então, um simples exame de fezes pode descobrir a causa da dor de alguém. Então, a gente não pode só achar que está num órgão, é só do útero. A gente precisa, de fato, encarar essas pacientes que têm dor pélvica de uma forma multidisciplinar. Para essas pacientes que a causa da dor pélvica é muscular, muitas vezes a fisioterapia ajuda bastante. Então, a gente trabalha com outros profissionais para atender corretamente essa paciente. Legal, gostei. Aqui, ó, a Marta perguntando pra gente, tem o pólito endometrial e gostaria de saber se não retirar pode virar câncer. Olha, a endometriose é uma doença benigna e que raramente vira câncer. E a gente pode fazer aí uma comparação com o mioma, que é um tumor bastante frequente na mulher e que também é um tumor benigno. Então, a chance de virar câncer é praticamente zero, são casos raríssimos que a gente vê na literatura. Então, em relação à malignização da endometriose, pode ficar tranquila. O que não deixa as mulheres tranquilas é realmente a dor da endometriose. Isso realmente... e quando a gente consegue oferecer um tratamento adequado para essas mulheres com endometriose, é transformador. Porque você imagina uma paciente que é ativa normalmente, fica incapacitada, autoestima baixa, frequentemente quadros depressivos são acompanhados. Então, quando você consegue oferecer um tratamento que tira ela dessa dor, você transforma essa mulher ou você devolve a essa mulher aquela vida que ela tinha antes. Com certeza, pai, dor ninguém merece. Aqui, ó, a Maria falou o seguinte: boa tarde, eu tenho mioma e sinto muita dor depois da relação.
Obrigada, eu sou a Maria, ela é de Itaquera, São Paulo. E aí, doutor, também é uma das causas? Pode ser. Dor na relação sexual, assim como a dor pélvica, né? A relação sexual se dá dentro da pelve. Nós temos que investigar todas essas causas. O mioma pode ser, sim, uma causa de dor na relação sexual, como a endometriose também pode, né? O mioma ele pode ser localizado em qualquer lugar do útero. Se ele estiver perto da vagina, pode causar dor na relação, e aí precisa ser investigado. Nem todos os miomas precisam de tratamento cirúrgico, então precisa de uma avaliação individualizada para saber se no caso dela, para que ela melhore da dor que ela tem, seja necessário uma cirurgia. Sabendo as causas, como funciona o tratamento, doutor? É exatamente o que você falou, é fundamental a gente descobrir a causa, né? Então, o tratamento, ele varia bastante. A gente pode usar tanto medicamento simples como um analgésico, um anti-inflamatório. A gente, dependendo da doença, usar medicamentos à base de hormônio. Então, por exemplo, na endometriose, a dor, ela não é exclusiva do período menstrual, mas principalmente na menstruação. Então, uma das estratégias é deixar a mulher sem menstruar. Hoje a gente já tem toda a comprovação científica de que não tem problema nenhum em deixar a mulher sem menstruar. Aliás, eu sempre proponho isso para minhas pacientes. Se eu fosse mulher, eu não ia querer ficar sangrando todo mês. Algumas mulheres gostam de menstruar e a gente tem que respeitar. Mas deixá-las sem menstruar, deixá-las em amenorreia é um dos tratamentos. Normalmente, pacientes que sofrem com cólicas menstruais, a gente dando um tratamento hormonal e deixando-las sem menstruar, elas já se curam. Outros casos precisam de intervenção cirúrgica. Então, alguns miomas a gente precisa tirar o mioma. Se é uma paciente que já não quer mais engravidar, já está com os filhos que ela deseja, a gente pode tirar o útero para tratar o mioma. E a endometriose também, em alguns casos mais graves, a gente tem que fazer uma cirurgia. Só que aí, normalmente, a gente faz uma cirurgia por videolaparoscopia. Porque se ela já tem dor, se a gente vai fazer uma cirurgia que abre o abdômen, a dor do pós-operatório é exatamente a dor da cicatrização do corte. Então, a gente vai causar mais dor. Então, a gente utiliza essa técnica que a gente faz 3 ou 4 furinhos de meio centímetro para que ela não tenha mais esta dor no pós-operatório, e a gente utiliza essa técnica de videolaparoscopia para tratar a endometriose. E caso a gente trate essa dor, não seja uma endometriose, por exemplo, ela pode voltar ou não? Dependendo do caso, pode sim. Então, por exemplo, uma paciente que tem mioma e tem indicação cirúrgica do mioma, mas ela quer engravidar. Então, a gente não pode tirar o útero, a gente tira só o mioma, mas a gente sempre orienta que esse mioma pode voltar. Não dá para a gente garantir e, infelizmente, não tem como a gente saber se naquela paciente vai voltar ou não. Por isso que o melhor tratamento para o mioma, para quem não quer mais engravidar, é tirar o útero, porque aí ele não vai voltar mesmo. Entendi. A gente tem perguntinhas de WhatsApp, vou fazer já. Vamos lá. Do Wayne Terroso, boa tarde. Tem algum tratamento não medicamentoso para endometriose? Minha esposa sofre com a doença. Muito obrigado. Obrigada a você, Wayne, pela audiência, pela companhia. Existe sim. A fisioterapia é importante, assim como o acompanhamento psicológico. Não é o tratamento inicial, o primeiro tratamento que a gente utiliza. Geralmente a gente utiliza como apoio, mas se por algum motivo essa paciente não pode ou não quer utilizar nenhum tipo de medicamento, a gente pode tentar ajudá-la com exercícios específicos para endometriose, e a fisioterapeuta vai orientar. E outra possibilidade é o acompanhamento psicológico. Então, muitas dores crônicas, a endometriose é um tipo de dor crônica, podem melhorar com uma terapia, por exemplo, e eventualmente a gente pode lançar a mão também de alguns antidepressivos. Então, vários tipos de antidepressivos hoje são utilizados para pacientes que têm dores crônicas, inclusive a endometriose. Doutor, o corpo é, demais. Tem mais perguntinhas aí, vamos lá. Da Mariane, de Campinas, São Paulo. Oiabe, doutor. Sobre dor pélvica, o cisto hemorrágico no ovário é algo sério? Como tratar? O cisto hemorrágico, ele normalmente acontece em 2 situações. A mulher, quando ovula, esse óvulo, ele sai do ovário, e essa saída do ovário é um pouco traumática. Por isso que algumas mulheres têm até um pouco de dor, que a gente chama de dor do meio do ciclo. Outras não têm. E depois esse óvulo é captado pelas trompas para ir para o útero. Então, nesse momento que o óvulo sai do ovário, algum vasinho pode romper
e criar um cisto hemorrágico, ou seja, um cisto com sangue dentro. Normalmente, esse sangue é absorvido ali no ovário mesmo, pode causar um pouco de dor, mas não precisa de nenhum tipo de tratamento, a não ser tomar um analgésico anti-inflamatório. Algumas vezes a mulher já tem um cisto e se ele não for pequeno e não for tratado, ele pode se romper. E quando esse cisto se rompe, se tiver uma artéria, aí esse sangue vai ficar jorrando dentro do abdômen. E se a gente não fizer nada, ela pode até desenvolver um choque hipovolêmico. Então, normalmente, nesses casos mais graves, o tratamento é cirúrgico. Precisa de uma cirurgia para parar esse sangramento. Mas mais de 90% das vezes, o cisto hemorrágico é causado na ovulação e não precisa de nenhum tratamento maior, a não ser um anti-inflamatório. Doutor, tem como a gente prevenir essas dores? Olha, independente da especialidade, cada vez mais você deve ouvir aqui a importância do estilo de vida que a gente leva. Então, infelizmente, a gente gostaria que tivesse uma pílula, né, um remédio, né, milagroso. Mas, além da nossa fé, evidentemente, a gente precisa buscar um estilo de vida saudável. Então, a gente precisa se alimentar bem, ter sempre o número de calorias necessário, não há mais do que a gente precisa, e atividade física, né? Cada vez mais a atividade física está comprovada que não é só para emagrecer, melhora o metabolismo, melhora a massa muscular. Então, a melhor orientação que a gente pode dar para qualquer tipo de dor, no sentido de prevenção, é a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, e, obviamente, para as mulheres fazerem a sua rotina, a sua consulta de rotina com o seu ginecologista e perceber o que o seu organismo está dizendo para você. Alguma coisa que fugiu do normal, tem alguma dúvida, procure o seu médico ginecologista, faça uma consulta que seja apenas para conversar e ter as orientações, porque eu acho que aí é o melhor caminho. Se a gente ficar em casa com aquela dúvida, não vai adiantar nada. E o Dr. Google também não vai ajudar muito. Não vai ajudar muito, né? E às vezes, né, doutora, a gente tem até uma dor, por exemplo, e você vai levando. Tá devagar, não tá muito. E aí, se a gente for deixar isso levar, a gente pode ter muitas complicações, principalmente na dor pélvica. Exatamente. A gente não pode deixar de valorizar esses sinais que o organismo dá pra gente. Então, por exemplo, uma mulher jovem que tem muitas dores e, eventualmente, vamos supor que ela tenha endometriose. Se ela fizer um tratamento precoce, além de ela melhorar o estilo de vida, melhorar das dores, a gente vai fazer com que ela tenha menos chance de ter infertilidade. Então, se é uma mulher jovem que ainda quer casar, quer engravidar, se ela deixa para lá e vai deixando essa doença progredir, ela pode chegar a um quadro. Tem casos de endometriose graves que a endometriose bloqueia as duas trompas. E aí, a única forma dessa mulher engravidar vai ser fazer a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. Nem a cirurgia vai resolver. Então, se você procurar um médico de uma forma precoce, a chance disso acontecer diminui bastante. A gente tem mais uma perguntinha de WhatsApp aqui, vamos lá. Da Rosângela, boa tarde. A minha filha teve aderência na gravidez. É normal? Só foi descoberta quando ela foi fazer a cesárea. Não é uma coisa normal. A aderência normalmente é uma resposta do organismo a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode às vezes ser uma cirurgia, né? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente cria ali uma reação inflamatória e você pode ter essas aderências, que é quando o intestino gruda em alguns outros órgãos e pode gerar dor. Agora, a gestação por si só não é um processo inflamatório, não é comum gerar aderência. Às vezes, a aderência já nasce com você, e aí na hora da cesárea descobre, ou às vezes você já teve uma doença inflamatória no passado, passou desapercebido e formou essa aderência. A doença inflamatória pélvica, por exemplo, é uma doença ginecológica que pode dar dores, é uma dor mais crônica, mas ela é proveniente de uma infecção ascendente. Então, uma infecção vaginal maltratado, que você não valorizou, eventualmente, dependendo da bactéria, ela pode subir pelo útero e causar inflamação e infecção de todos os órgãos pélvicos. Nossa. Normalmente, o tratamento resolve com antibiótico, mas aí são 14 a 21 dias de tratamento, e casos mais graves, eventualmente, precisam até de cirurgia. Então, toda doença que a gente não trata no começo, ela pode, depois no futuro, se manifestar de alguma forma. Eu acho que essa é uma boa dica sempre, né, doutor? Por mais que a gente fale muito aqui, eu tenho várias pessoas que eu conheço que ficam assim, não, eu não vou no médico porque vai que ele acha alguma coisa, não é? É verdade. Então, assim, se o corpo já deu uma dorzinha, você mesmo de casa já está sabendo que tem algo que não está muito bem. Mas esse medo, é muito melhor a gente não ter esse medo para descobrir antes, porque é muito mais fácil de tratar qualquer doença, né, doutor? Lógico. Isso vale
para qualquer coisa. Exatamente. Quanto antes a gente for ao médico, melhor. E eu repito sempre que a informação é uma arma importantíssima. Por isso que eu digo, marque uma consulta, nem que seja para você ser orientada, para você tirar as suas dúvidas, né? Porque uma mulher orientada, sabendo o que acontece no seu organismo, ela vai estar mais preparada para identificar essas eventuais alterações do seu corpo. Com certeza. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente gosta muito quando o senhor vem aqui, o senhor é muito didático, fica fácil da gente entender, né? Eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre, viu? Obrigado. Boa volta. Obrigado. Já vou passar o Instagram do doutor aqui para vocês de casa ficarem de olho. Pode acessar lá, que é o @Dr. Alessandro Neves, tudo junto no Instagram, né, doutor? Isso aí. E o WhatsApp é o 11 96400 1601. Doutor, muito obrigada mais uma vez, viu?